Olá, boa noite para você que está na frente do seu computador assistindo o programa mais gostoso da UTV. Aqui Beer Lovers, o programa que fala do mundo da cerveja artesanal, da cerveja especial, da cerveja de qualidade e da cerveja gostosa de se beber. Meu convidado de hoje é um empresário, dono de comércio, dono de uma microcervejaria, com uma proposta de pureza da cerveja que ele defende com unhas e dentes. A grande plataforma dele é realmente a pureza da cerveja, desde que essa lei de pureza foi criada. Agora minha memória de elefante morto não vai me falhar, com certeza, 1583. Acertei? 1516. Eu sabia que eu ia errar. Eu tinha certeza que eu ia errar. Que é a lei de pureza da cerveja, instituída pelos alemães, e é assim desde 1516. E ele é um grande defensor disso. Tem uma cerveja genial, que é a Dona Matilde, que é um bar com milhões de atrações. Quando eu fui conhecer para convidá-lo para ver o programa, eu fiquei... Nossa! Para vocês terem uma ideia eles têm um simulador de voo de helicóptero lá, né? Eu vou até perguntar para ele depois como é que funciona, porque eu fui lá para conversar com ele, acabei nem olhando para ver como é que o brinquedo funcionava. Eu sou meio atrapalhado, eu não quis testar. Silvio, conta um pouquinho da história da cervejaria e do teu bar, que, nossa, que é genial, que é muito legal. Ok, César. Bom, antes de mais nada, ouvintes, telespectadores, boa noite, é um prazer estar aqui e agradeço o convite. Obrigado. Da UTV, em especial o seu convite. Obrigado. Bom, eu fui executivo a minha vida toda, diretor de grandes empresas, principalmente empresas alemãs, sou administrador de empresas, fiz mestrado pela FGV em São Paulo, enfim, fiz uma carreira como executivo. Ao longo da minha carreira, eu tive a oportunidade de visitar a Alemanha várias vezes, estudei alemão, falo alemão, e sempre me intrigou que na Alemanha tem um mercado, não só porque a cerveja é boa, todo mundo sabe e tal, mas um mercado muito particular, muito diferente de cerveja em relação ao Brasil. Isso me despertou curiosidade e, obviamente, degustei, conheci várias cervejas, várias microcervejarias da Alemanha, nessas viagens a trabalho, a lazer, e acabei me encantando com isso, né, com essa microcervejaria e com a lei da pureza da Alemanha. Depois, eu como executivo aposentei, aí comprei um bar na Avenida Pompeia, o Dona Matilde, na época era um snooker bar, só o snooker bar e cerveja comum de garrafa, esse era o padrão da casa. E já que eu entrei no negócio, eu quero fazer o melhor, e eu quero fazer aquilo que eu gosto. Quando a gente faz o que gosta, você não trabalha, você se diverte. Então eu quero ter o prazer de fazer coisas que eu gosto. E no Dona Matilde, tudo que eu gosto tem. Se você gostar de mim, do que eu gosto, é meu amigo e é bem-vindo. Então eu fui piloto de avião. Eu só estou fazendo uma... Não, perfeito, digressão, ótimo. mas para poder explicar corretamente. Eu sou piloto brevetado de avião ultraleve, portanto gosto de voar, por isso eu tenho um helicóptero lá. Depois eu comento mais sobre isso. Nasci dentro do Jockey Club, gosto, adoro, amo cavalos, por isso eu tenho uma agência de apostas do Jockey Cidade Jardim lá. Adoro comida japonesa, eu tenho uma temaqueria lá. Ou seja, o que eu gosto eu tenho na minha casa, eu estou lá me divertindo. E agora a gente chega na cerveja. Obviamente adoro cerveja, conheço um pouco sobre isso, e eu resolvi, falei, bom, meu bar tem que ser diferente e melhor que os outros. Então eu quero ter uma cerveja boa, cerveja especial. Aí comecei a pesquisar esse assunto para fabricar cerveja dentro do meu bar, aqui em São Paulo, lá na Avenida Pompeia. E nessas pesquisas eu tive a felicidade de conhecer a Gláucia, que é minha sócia nesse negócio que a gente tem hoje. A Gláucia talvez seja no Brasil,
a maior especialista em cervejas que temos aqui. Ela é realmente uma estrela, no bom sentido. Um dia talvez ela possa também nos visitar. Seria aqui um grande nesse programa. prazer. Seria um Muito grande obrigado. prazer. Hoje, sábado, é um dia difícil para ela, mas ela realmente é uma estrela nesse mercado. Ela se formou numa universidade de cervejaria na Alemanha. Pouquíssimos brasileiros têm essa formação. Trabalhou nesse mercado lá Acho na que ela é a Alemanha. única mulher no Brasil formada. Que eu saiba, no ela é Brasil, única a mulher. única mulher formada lá na Alemanha. Ela é E nós única. estamos falando numa universidade de cervejaria. Né? São 4 anos estudando numa universidade europeia, no top que existe no mundo em relação à cerveja. Bom, e temos outra sócia, que é a Isabela também, que é quem gerencia e toca a fábrica no dia a dia. Eu falei, puxa, mas quem sou eu perto da Gláucia? Né? Não sou nada, nem ninguém, eu vou ter que aprender a roda. Né? Por que eu vou fazer cerveja e ao invés disso posso me aliar a ela? Ou seja, alie-se aos bons e será um deles. Sim, né? sim. Então eu conversei com ela foi super aberta, explicou para mim, me ensinou sobre o mercado de cerveja e tal, e naturalmente surgiu uma proposta de negócio de casamento. Então fizemos uma sociedade. E aí eu já entrei pela porta da frente, tendo uma sócia com essa qualificação nesse mercado. Então hoje a Gláucia toca a fábrica, né? E eu cuido da distribuição e da marca do Dona Matilde Beer. E aí eu já encontrei na época, lá nós temos também lá na fábrica, podem inclusive visitar, está aberta a visitação normalmente de quinta a sábado, tem épocas do ano que abre a partir de quarta-feira, na parte da noite. Lá você visita a fábrica, degusta o nosso chopp e tem um restaurante bastante bacana, inclusive com música ao vivo lá. Olha que legal. E onde fica? Fica em Itatiba, a Aqui nossa pertinho. fábrica, aqui pertinho. Itatiba, para quem não Pertinho. sabe, ou quem não é daqui de São Paulo, fica basicamente entre São Paulo e Campinas, cerca de 70 quilômetros daqui para lá. Pertinho, perto de Jundiaí, um pouco depois de Jundiaí, é bem pertinho. Bem pertinho. É bem pertinho, é realmente bem pertinho. E lá você trabalha deixa eu ver se a minha memória, são 5 tipos de chopp. Nós temos 5 chopps que são de linha de produção. A Pilsen, a Stout, a Pale Ale, a Dunkel e a Weiss. São produtos de linha normal. Só que nós decidimos que toda estação do ano nós vamos lançar cervejas especiais, super premium, cervejas diferentes. Primeiro para mostrar, modéstia à parte, que a gente tem capacidade de fazer qualquer cerveja das melhores do mundo. Tá. E segundo, para dar para o brasileiro a oportunidade de conhecer e degustar cervejas diferentes que normalmente ele não conseguiria ter acesso no Brasil. Sim. E principal, eu falo cerveja, mas hoje fazendo chopp. Tá. É um tipo particular de cerveja, para quem já acompanha esse programa já deve ter esse tipo de informação. Cerveja super premium. Então lançamos, por exemplo, no verão passado, nós lançamos a Australian Sparkling Ale. Uma cerveja com alto teor alcoólico, maravilhosa, fez um sucesso danado. Agora, neste inverno, que terminou agora, mês passado, nós tínhamos em linha também a Belgian Strong Ale, uma cerveja com 9% de teor alcoólico e uma cerveja bem densa, uma cor bonita, bem carbonatada, encorpada, tal, cerveja de inverno. E ainda lançamos agora nesse inverno e ainda temos em linha a Weiss Royal, que é um blend de 5 maltes diferentes, importados da Alemanha, e 2 lúpulos importados também da Alemanha. Essa cerveja Weiss, ela fez tanto sucesso que resolvemos mantê-la em linha de produção. Tem uma pergunta aqui do Adriano, a pergunta até interessante, principalmente porque surgiu a matéria pela internet essa semana falando a respeito disso. Né? Você acha que cerveja engorda? É muito, muito interessante a sua pergunta. É claro que a cerveja contém ingredientes que, se tomados em excesso, vão engordar mesmo. É óbvio, não adianta querer negar. Então, você tem o malte, a cevada, né, que é o cereal, você tem açúcares, né, e, obviamente, qualquer alimento que você consumir excessivamente, você vai engordar. O que eu posso te dizer, Álvaro, né? Adriano, perdão. O que eu posso te dizer é o seguinte. Normalmente, quando você toma uma micro cerveja, uma cerveja feita por micro cervejaria, principalmente feita conforme a lei da pureza da Alemanha, que é o nosso caso,
Você toma, estava até comentando isso antes do programa, se você toma 2, 3 chopps, você está satisfeitíssimo. E a cerveja, ela tem mais de 90% de água. Então você está tomando água. Você vai tomar 3, 4 cervejas, chopps e tal, vai ficar satisfeitíssimo. E isso, obviamente, não vai engordar, até porque você precisa se hidratar. Se você comparar a cerveja com outras bebidas, eu até te diria que a cerveja é das bebidas que menos causa esse problema de engordar. Se você comparar com o vinho, se você comparar com o refrigerante, se você comparar com esse suco que o brasileiro toma com muito açúcar, todos esses alimentos vão engordar muito mais do que cerveja. Certeza, com certeza. E mais um detalhe que eu estava falando da cerveja feita conforme a lei da pureza e tal, esse tipo de cerveja ela tem um sabor muito mais intenso, ela é muito mais saborosa, ela é muito mais proveitosa no paladar. Então você toma 2, 3, 4 cervejas artesanais, equivale a tomar 2 litros de uma cerveja comum feita pelas grandes cervejarias no Brasil. Então, obviamente, se você tomar 2 litros de cerveja comum por refeição, você vai, obviamente, engordar. Né? Tomando micro cerveja, você vai, cerveja feita por micro cervejaria, você vai consumir menos, com muito mais prazer, e aí nesse caso você não vai engordar. Você estava falando da cervejaria que vocês produzem lá. Vocês produzem exclusivamente chopp para vocês? Não. Nós fazemos chopp para os nossos 2 pontos principais de vendas, que são nossos, que é a nossa fábrica lá em Itatiba e a nossa choperia com o Snooker Bar, que fica em São Paulo. Além disso, nós entregamos para o mercado. Só que nós somos muito, muito seletivos para quem nós entregamos uma cerveja. Por quê? Como somos uma microcervejaria, nós não temos uma capacidade de produção enorme. E, obviamente, uma cerveja, por ser boa, já está praticamente toda a capacidade de produção vendida, colocada no mercado. Então, nós escolhemos parceiros realmente especiais. E aqui, sua pergunta foi muito interessante. Até gostaria de comentar. Até para vocês perceberem a característica desses parceiros. Temos um franqueado e um parceiro em Visconde de Mauá, no estado do Rio de Janeiro. Sim. Uma cidade especial, turística, o pessoal lá que frequenta lá é gourmet, gosta de boa gastronomia e etc. Tem um bar super charmoso lá que se chama o Arabe, que fica, para quem conhece, na região de Maringá, que é o centrinho turístico e comercial da cidade. E sempre o nosso cliente é nosso fã. Ele é o nosso fã e ele faz a distribuição da cerveja no estado do Rio de Janeiro. Então nós temos um distribuidor lá no Rio. E ele, por ser nosso fã, ele faz pratos que harmonizam com a nossa cerveja, oferece degustação. O site é www.arabe.com.br. Se vocês entrarem com Arabe buscador da internet, vão achar. Ou se entrar no site do Dona Matilde, também vão achar esse cliente, esse distribuidor no Rio de Janeiro. Vocês têm site? Temos site. donamatilde.com.br. Dona Matilde com TH, donamatilde.com.br. Temos também um outro cliente super diferente, especial, interessante, que é em Peruíbe, que é a Pão de Maçã. Eles são super naturais, são super zen, super bacanas. Eles têm a melhor padaria da cidade, tem um restaurante no centro da cidade e eles têm uma banda de rock, que é uma banda cover dos Beatles. É uma padaria transada, super charmosa, legal, chama Pão de Maçã, também né, podem achar na internet ou no nosso site, Pão de Maçã sem o tio. Tem também um restaurante português lá na região, né, que chama Ora Bem, restaurante português, está vendendo nossa cerveja. Enfim, nós só temos assim clientes especiais, para cliente gourmet, que aprecia uma cerveja especial. E como que vocês chegaram nessas cervejas? Óbvio que a Gláucia, com toda a formação que ela tem, escolheu as cervejas a dedo. O fato de vocês terem escolhido a Pilsen, a Dunkel, que são cervejas um pouco mais conhecidas do brasileiro, faz diferença do que de repente vocês saírem para uma coisa que o pessoal está tentando, algumas cervejarias estão tentando, que nem as Indias Pale Ale, que são cervejas um pouco mais lupuladas, ou realmente a proposta de vocês é trabalhar com a cerveja alemã, que é mais tradicional zona, Pilsen, Lager, ou vocês pretendem sair e trabalhar com outro tipo de cerveja? Bom, nós temos também a Ale, fazemos a Pale Ale também, né? Bom, obviamente, o nosso negócio é uma empresa, né?
Obviamente, eu não faço só cerveja porque eu amo cerveja, né? Obviamente o negócio tem que ser economicamente rentável. Tem que ser prazeroso, como eu comentei no início, mas tem que ser, obviamente, viável economicamente. Sim. Então, nós procuramos fazer tipos de cervejas com um espectro até que eu considero para uma micro cervejaria muito grande. Estou falando que nós temos entre 4 e 6 produtos na linha de produção. De momento, me ocorre, deve ter 2 ou 3 ou 4, 5 micro cervejarias no Brasil que tem uma gama de produtos em linha permanente como nós, com 5 ou 6 produtos. E nessa gama de produtos que nós temos, nós procuramos fazer um espectro o mais conhecido possível no mercado. Né? Então, eu vou repetir, Pilsen, Stout, Pale Ale, Dunkel e Weiss. Então já é um espectro bastante grande. Sim. Né? Esqueci de comentar, nós estamos fazendo uma espécie de espumante de cerveja com o processo champenoise. Esse é um produto à parte da nossa linha, que esse produto deve estar pronto no final do ano. Né? Mas enfim. Isso é interessante. Isso é bem interessante. Mas enfim, mas estou falando de produto de linha, né? Então eu acho, para uma micro cervejaria, já é um espectro grande e já abarca, vamos dizer, 95% dos tipos de cerveja que o mercado brasileiro consome. É verdade. Mais um detalhe importante. Nós procuramos fazer nossa cerveja com o que é chamado de drinkability, né? Vamos assim, mal traduzido para o português, bebível, bebibilidade, vamos dizer assim, mal traduzido, me permitam o neologismo na expressão, mas para ficar bem claro, é uma cerveja que o brasileiro toma e que não percebe grande diferença ou agressão ao paladar em relação ao que ele está acostumado. Então, é uma cerveja que não é muito amarga, não é muito ácida, é uma cerveja, desculpa ainda a expressão novamente, bebível de modo prazeroso. Então, as cervejas são marcadas, esses tipos que eu citei agora, mas não são cervejas de sabor muito intenso que agride o paladar do brasileiro. Que foge muito daquela coisa que o cara está acostumado. Ele vai tomar uma coisa diferente, né? Ele vai sentir que tem uma grande diferença por causa da qualidade do malte, de tudo, mas não vai agredi-lo daquele cara que está acostumado com a cerveja comum. Exatamente. E agora você citou características do paladar, mas o cliente que tomar a nossa cerveja, ele vai perceber que quando você degusta uma cerveja, você tem olho, nariz e boca. Exato. Né? Que faz uma diferença na hora de tomar uma cerveja boa. Para quem é religioso, tem gente que diz que Deus fez o nariz na frente da boca para a gente cheirar o alimento antes de comê-lo, para saber se ele está saudável para o consumo. E o olho, para te atrair, para você tomar aquilo, para depois absorver o alimento. Pois bem, então, no caso, você citou características do paladar, mas a nossa cerveja, quem tomá-la, vai perceber outras características. No olho, em primeiro lugar, nossa cerveja é turva, ela é não filtrada. Né? Portanto, você tem, visualmente, você enxerga mais a cor da cerveja. E detalhe, mesmo não filtrada, ela é maturada, correta, é feita de modo perfeito, a cerveja é maturada, porém sem grãos, em suspensão. Então você enxerga a cor da cerveja. Não é essa cerveja insossa comum que você toma no mercado, que é totalmente transparente. Então ela é não filtrada, tem mais sabor. Outra característica, isso em relação aos olhos. Em relação ao nariz, o lúpulo que a gente utiliza, importado e tal, ele dá características, e a próprio tipo da cerveja que você vai tomar, vai dar características de aroma bastante intenso. Esqueci de comentar sobre o olho ainda. Enxergar, você vai ver cor diferente, você vai ver o creme diferente na cerveja. No nariz, você vai ter várias sensações e depois, finalmente, como você citou, na boca. Ou seja, quando você toma uma cerveja fabricada conforme a lei da pureza, como a nossa, tal, uma cerveja artesanal, você vai ter sensações bastante diferentes de tomar uma cerveja comum sem agredir o teu paladar. Perfeito, perfeito. E Silvio, o que você aconselha para uma pessoa que está assistindo a gente aqui, que começou assim, pô, que legal, cerveja, e o que é legal para ele começar?
né? O legal é ele começar com uma Pilsen de verdade, uma Pilsen de verdade. Olha, antes de mais nada eu diria o seguinte, para quem vai começar a estudar um pouco, entrar nesse mundo da cerveja, beba pouco, mas beba bem. Exato. Para Exato. começar. Essa é a primeira coisa. Eu estou cansado de receber cliente, eu me digo, não, eu entendo cerveja, eu tomo 5 litros de cerveja comum por dia e tal. Quando eu ouço assim, eu já vi que não sabe nada, eu estou acostumado de ver gente assim. Então, para começar, beba pouco. Não para ser, porque tem que ser responsável por causa de bafo, nada disso. Beba pouco e beba bem. Se você pode tomar 2 cervejas de modo prazeroso, com qualidade e tal, tome 2 ao invés de tomar 4 cervejas comuns. Né? É mais saudável, como eu falei, engorda menos e não vai ficar bêbado. Exatamente. Né? Ficou bêbado, perdeu o prazer. Então, em primeiro lugar, beba pouco e beba bem. Você quer beber bem cerveja? Tome uma cerveja feita por uma micro cervejaria. Eu posso te garantir que 99% das micro cervejarias do Brasil fazem, qualquer uma delas vai fazer uma cerveja muito melhor do que qualquer uma dessas cervejas comuns que o brasileiro consome. Posso, com absoluta convicção, eu nunca tomei uma cerveja feita por micro cervejaria que fosse pior do que essas cervejas comuns que o brasileiro toma. Então, primeiro, tome uma cerveja feita artesanalmente por uma micro cervejaria que já vai ser melhor. Segundo, beba pouco. Terceiro, para começar, aí já vai uma questão de paladar e outra coisa, a harmonização da bebida com a comida. Né? A Pilsen, ela tem a vantagem, talvez deva começar por ela mesmo, porque basicamente é a cerveja que o brasileiro conhece, talvez 95% do consumo brasileiro de cerveja seja de Pilsen. Então, você já vai, como você já conhece a Pilsen ruim fabricada no Brasil, você vai ter a chance de tomar uma Pilsen diferente, já vai começar a perceber diferenças, porque o produto ele é familiar né, a você. Então, talvez até começar por uma Pilsen seja um bom caminho. Mas, repito, beba pouco e beba bem. Com relação a uma coisa que a gente estava conversando lá, que eu até já falei aqui algumas vezes, a cerveja é uma bebida extremamente delicada, né? Ela pode se deteriorar muito fácil no transporte, né? Na hora de transportar. Por isso que ela normalmente não se transporta para lugares muito longes, né? Ela não vai para muito longe. Como que você trabalha a tua cerveja saindo da fábrica e vai para esses pontos de venda que você mencionou? Ok, ótima pergunta. Bom, sobre a durabilidade da cerveja. A nossa, que é feita, não há ganho sem perda. A nossa, que é feita conforme a lei da pureza da Alemanha, ela não leva conservante, estabilizante, corante, flavorizante, absolutamente nenhum produto químico. Só para esclarecer também esse ponto, para uma cerveja ser feita conforme a lei da pureza alemã de 1516, ela tem que ser feita exclusivamente com água, malte, lúpulo e levedura. Mais nada. Não é possível colocar qualquer produto químico. Se colocar, ela vai deixar de ser conforme a lei da pureza da Alemanha. Bom, então tem grandes qualidades de sabor, é mais saudável, etc. e tal. Agora, há desvantagens, né? Não há ganho sem perda. Qual é a desvantagem? A cerveja é mais perecível. A nossa cerveja é mais perecível. Portanto, ela requer cuidados especiais. Até por isso que nós temos poucos clientes e clientes especiais que sabem tratar da nossa cerveja com carinho. Então, quais são os cuidados? Em primeiro lugar, a questão do transporte. O Brasil é um país enorme, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Nós, no nosso caso, a gente não vende, por exemplo, para Manaus. Já recebi cliente lá que adorou, queria levar para Manaus. Eu já morei em Manaus, dá 40 graus lá. Como é que não vamos colocar nossa cerveja lá? Então tem um custo grande e, segundo, tem a questão de ser perecível. No caso ainda do chopp, ele não é pasteurizado, tal. Você pode ganhar um pouco mais de vida útil na cerveja, lupulando um pouco mais a cerveja, mas isso tem limite técnico. Então, o que nós fazemos? Em primeiro lugar, nosso giro é alto, então nossa cerveja que sai já está praticamente vendida. Segundo cuidado, nós temos câmaras frigoríficas, tanto na fábrica quanto na nossa choperia e distribuidora em São Paulo. O ideal é você colocar a 0 graus. Então nós mantemos nossa cerveja refrigerada a 0 graus. Nesta condição, ela tem
com absoluta segurança, garantido 30 dias. Obviamente, não fica 30 dias na minha cama, mas já de cara, ela já tem 30 dias de garantia. Sem refrigeração, quando vai para o ponto de venda, ela tem, no mínimo, uma semana de vida útil. Todas elas são marcadas com data de validade, com todos os cuidados. Quando eu digo no mínimo, é no mínimo e é o que nós garantimos. Mas, por exemplo, esse nosso distribuidor franqueado lá em Visconde de Mauá, que é na montanha, que é frio naturalmente, a cidade, lá dura 2 semanas em perfeitíssimas condições. Eu já tive um barril de um cliente nosso, bobeou, quando ele foi ver, o barril estava com 20 dias, sem refrigeração. Eu fui lá, não vem, então. Cheguei lá, fui olhar, a cerveja estava perfeita. Só não vendia por segurança. Recolhi o barril. Né? Mas com 20 dias ela estava perfeita, a cerveja. Então isso depende da partida, depende do lote, das condições de armazenagem, depende de alguns detalhes técnicos. Né? Mas a regra geral é refrigerar enquanto armazena durante 30 dias e no ponto de vendas 1 semana. Tem ainda um outro recurso que nós utilizamos no Dona Matilde em São Paulo, mais por absoluta segurança nossa e da garantia do frescor, da sanidade do produto e da qualidade, que a nossa chopeira é refrigerada. Então, saindo do estoque, que é uma câmara refrigerada, nós colocamos no ponto de consumo refrigerado também. Não é a cerveja que sai gelada, é o barril que está refrigerado na chopeira, também a 0 graus. Então, nessa condição, o chopp vai durar com absoluta certeza 30 dias. Na prática, o giro que nós temos nunca vai passar de 2 semanas, entre sair da fábrica e ser consumido. Olha, é incrível. Faz 3 anos e pouco que temos esse negócio, nunca perdemos um barril de chopp por problema de estar vencido. Bom, Silvio, lamentavelmente a gente pegou o programa, perdemos muito do nosso horário, que o programa anterior deu uma atrasadinha. Eu vou pedir para você deixar o contato, o endereço, o site, para que as pessoas que estão assistindo a gente possam te procurar, te achar, Facebook, que você tem o Facebook do Dona Matilde, endereço, tudo que você puder dar à vontade. Obrigado. Bom, reitero o agradecimento pelo convite, parabéns pelo programa. Obrigado. Senti muita vontade, eu tenho, acho que até me entusiasmo, acabo me alongando nas respostas. Perfeito, perfeito. Eu adoro a cerveja, adoro o nosso negócio. E estão todos convidados para nos visitar, para degustar a nossa cerveja também. Eu vou ser breve na informação, porque para gravar principalmente essa informação, porque lá vocês acham toda a outra informação sobre nós. Então é www.donamatilde.com.br. Se quiser entrar direto no site da fábrica, www.freisingbier, beer em alemão, bier.com.br. E Freising é F-R-E-I-S-I-N-G. Freising Beer. É mais fácil o Dona Matilde. Freising Beer é a cidade de onde a Glaucia veio, lá na universidade, onde ele estudou lá na Alemanha. Né? Tem homenagem a ela. Telefone de contato em São Paulo, na choperia, na Avenida Pompeia, 1415, capital de São Paulo, 11 3672 4204. E o meu Nextel está à disposição também, 11 7878 0725. Obrigado pela presença, Silvio. A gente termina o programa com umas entrevistas que eu fiz no Beer Experience, com mais microcervejeiros, que eu espero poder trazê-los aqui para ter esse papo gostoso, como eu tive com o Silvio hoje, para a gente poder falar dessa bebida maravilhosa que é a cerveja e poder mostrar para o Brasil as cervejas produzidas com qualidade, de forma artesanal, respeitando lei de pureza, respeitando o paladar. E vai lá conhecer. Dona Matilde é muito legal, gente. Tem muita atração. Tem bilhar, tem o simulador de voo. Aí eu vou trazer o Silvio de novo para a gente só falar desse simulador de voo que ficou devendo. Obrigado, gente. Um super sábado, um grande domingo para vocês. Não esqueçam, beba melhor, beba mais gostoso, com responsabilidade e se beber, não dirija. Se for beber, me chama. Fui! Eu tô com o André, que está trazendo um material de cerveja importada, gente, que olha, é de parar na frente do stand dele e ficar ajoelhado. Tanto é que o stand dele, em nenhum momento, desde que abriu o evento, ficou vazio, né?
não esvazia o stand dele de jeito nenhum. André, fala um pouquinho dessa proposta, das cervejas que você está trazendo. A gente está investindo em algumas cervejas belgas. Hoje o Brasil tem muita cerveja belga importada. A gente quis trazer coisas belgas, mas coisas diferentes. Então a gente tem cerveja que é envelhecida em barril. Nós temos cerveja de fermentação espontânea. Nós fazemos algumas cervejas que tem algum tipo de marketing diferente. Então a gente tem os copos de chifre. A gente traz coisas sazonais. A gente tem uma alambique que é uma feita a cada 2 anos. Então assim, tem safra 2009, 2011, 2013 agora. E estamos com bastante novidade. Algumas cervejas da Fantôme também, que são cervejas bem artesanais. Hoje ele rotula na mão, ele envasa na mão. É tudo na mão, é bem artesanal. Cada garrafa é uma surpresa, é muito legal. O pessoal gosta bastante desse tipo de coisa. E como que você vai trabalhar a distribuição? Assim, pelo que eu vi, a aceitação do público foi pra lá de excepcional, né? Eu acho que sim, eu juro que eu não esperava tanto. O pessoal gostou bastante, a gente está mais ou menos 1 ano aí no mercado. E a aceitação está sendo muito boa, pouquinho em pouquinho a gente está chegando. Pô, vocês estão de parabéns, principalmente pela qualidade, porque o bebedor de cerveja hoje, apreciador de cerveja, ele quer cada vez mais novidade, ele quer cada vez coisas novas, paladares novos, aromas novos. E você está com um material sensacional. Sim. Acho que o pessoal, eles buscam coisas diferentes. Eu acho que ninguém quer mais do mesmo, então tem que mudar, tem que incentivar. A gente está investindo bastante em cervejas ácidas, cervejas mais azedas. O pessoal gosta muito, mesmo tendo um preço um pouquinho mais elevado, as pessoas gostam bastante. Eu queria que você convidasse as pessoas para vir aqui e conhecer o seu stand e experimentar suas cervejas que... Claro, né? sem dúvida. Então, cuidar todo mundo aí, Best Beers. A gente trabalha com cerveja da Fantôme, Verheyen, temos a Duchesse de Borgonha, uma das cervejas que mais vendem. Estamos aqui na Bienal, venham que vai ser legal. Gente, vem conferir. Cada cerveja é um golinho do paraíso. Vem aqui, vem ver. Outra cervejaria que a gente encontra aqui no Beer Experience é a Coruja. É uma cervejaria já bem tradicional e ela tem uma coisa bem inusitada, que é uma garrafa. A garrafa deles é muito diferente. É muito legal, parece uma garrafa de remédio, né? Como é que veio essa ideia, primeiro dessa garrafa de remédio, e depois eu queria que você contasse um pouquinho da história da cervejaria Coruja. A garrafa de remédio foi um insight que os 2 proprietários tiveram, que é o Mika e o Rafael, que eles estavam montando a cervejaria, eles estavam com uma receita de cerveja. O Mika, que é de família alemã, lá do sul, ele queria fazer cerveja, e daí eles arrumaram um lugar para fazer cerveja, uma cervejaria, só que eles queriam um diferencial. Daí eles são arquitetos, e nessa pegada de ser arquiteto, eles queriam um diferencial, e o diferencial foi a garrafa. Daí eles tinham um camarada que vendia a garrafa para eles. E esse cara, eles tentaram, primeiro eles queriam uma garrafa de, tipo, aquela pote de picles. Não deu certo. Daí depois eles foram atrás de uma outra garrafa. Daí o cara falou assim, ó, tem essa garrafa aqui que é uma garrafa originalmente para produto químico. Dessa garrafa eles adaptaram para cerveja, e é a garrafa que é servida hoje, da cerveja viva e extra viva, que dá todo esse diferencial da cerveja. E que tipo de cerveja vocês trabalham hoje? Quais são os tipos de cerveja? Sim. Hoje a gente tem as 2 garrafas Viva e Extra Viva, que é aquela garrafa diferente. E vai fazer 3 anos agora que a produção da cervejaria, da Coruja, foi para Santa Catarina, para uma cervejaria do sul. Então, com essa transição, tivemos a mudança que agora tem cerveja pasteurizada. Então nós temos 7 rótulos pasteurizados. Nós temos as versões da Viva Extra Viva pasteurizada, mais 2 de trigo, que é a Alba Weizen e a Weizenbock. E nós temos 3 cervejas que são as fora de série. As fora de série são cervejas com receitas diferentes, são todas lagers, e cada uma tem um ingrediente diferente na sua receita. Que é a labareda, que vai pimenta, que eu acho que é a mais famosa, todo mundo gosta. Tem a baca, que vai pitanga, que é uma lager, que tem um malte tostado, tem uma pegadinha tostada. E tem a coisa que é uma Doppelbock, só que bem alcoólica mesmo. 11,5 e vai canela. Olha, eu queria que você convidasse as pessoas para vir aqui conhecer a Coruja. E eu sei que vocês também têm distribuição aqui em São Paulo. Então, convidasse para vir beber, conhecer aqui e onde se encontra a cerveja de vocês. Assim, a cerveja Coruja, a gente tem uma distribuição em São Paulo já grande. Nós temos na Zona Oeste, Zona Sul, alguns bares na Zona Norte também, bares, restaurantes. E pro pessoal vir pra cá, não é isso? Pra vir pro Beer Experience, pra degustar a cerveja viva, extra viva no shopping,
na TEP aqui, no barril. Bom, gente, vem conhecer a Cervejaria Coruja, escutar bom rock and roll, tomar uma cerveja sensacional e se divertir. Aqui é isso, se divertir. E conhecer essa simpatia. Vem cá. Bom, a gente de volta aqui no Beer Experience. Eu tô com o Rafael da Colorado, que é a cervejaria, das ditas cervejarias menores, é a maior. Aqui tem, assim, abriu um monte de portas para todo mundo hoje, com a sua qualidade, com o empenho em desenvolver a cerveja, em colocar a cerveja de altíssima qualidade no mercado, na frente do consumidor, e abrindo as portas para que os microcervejeiros, os cervejeiros caseiros que estão começando a crescer, pensando em montar sua cervejaria, trilhem esse mesmo caminho. Rafael, conta um pouquinho da história da Colorado pra gente, que a gente sabe que é uma história de muita luta, né? E chegou onde chegou hoje. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história pra gente. Legal, a gente começou no momento onde o mercado ainda era quase inexistente, né? O Marcelo Carneiro, que é o proprietário da Colorado e é o fundador, ele começou há 18 anos atrás em Ribeirão Preto com um brew pub, né? A gente fabricava a cerveja que a gente consumia no próprio bar e naquela época já tinham 8 cervejas diferentes. Era uma coisa que hoje seria muito difícil de ser comercializada. E naquela época a gente já tinha Doppelbock, tinha Imperial Stout, que eram estilos que naquela época ninguém conhecia. Óbvio que o público rejeitou naquele momento. Então, durante muito tempo foi um trabalho de persistência mesmo, tentando educar as pessoas, até o Marcelo chegar à conclusão de que não era o momento de ter um bar, e sim uma cervejaria. Então ele fechou o bar, montou a cervejaria, e aí foi quando o Colorado realmente começou a andar. Então, hoje nós temos, dentre as cervejas de linha sazonais, nós temos 9 cervejas, produzindo 120 mil litros mensais, chegando a 150 agora no final do ano. O ano que vem começando a fazer uma fábrica de 500 mil litros, quer dizer, em plena expansão. Tá muito gostoso de trabalhar, é um momento muito legal de se trabalhar com cerveja no Brasil, cerveja artesanal no Brasil. É muito bacana mesmo, é uma satisfação muito grande perceber como as outras cervejarias realmente enxergam o Marcelo como um pioneiro, como um cara que fomentou esse mercado quando ele nem existia. Isso é uma satisfação muito grande, é muito gostoso mesmo. Realmente, ele é visto hoje como um grande exemplo a ser seguido, né? Todo mundo mira hoje, quem quer crescer mira na Colorado, né? Como um exemplo a se alcançar. Falou, eu quero chegar onde a Colorado já chegou. E o objetivo de vocês agora é realmente crescer. Vocês estão pensando em expandir fora Brasil? Hoje a gente já exporta para os Estados Unidos e para a França. Cara, mensalmente procuram a gente está em negociação agora com a Nova Zelândia e com a Finlândia de mandar cerveja, assim, são mercados surpreendentes realmente, assim, de que venham procurar a gente. Uma cerveja brasileira, hoje a cerveja brasileira tá fincando bandeiras no mapa cervejeiro mundial, né? Não só Colorado, mas você tem a Vals, a Way, a Invicta lá de Ribeirão, a Bode Brown de Curitiba, são cervejarias que não devem para nenhuma no mundo inteiro. Acabou de ter um Mondial de la Bière no Campeonato Mundial na França, e de que 10 medalhas de ouro, o Brasil levou 3, quer dizer, 30% do festival ficou no Brasil. Isso é muito simbólico, isso mostra que realmente a cerveja brasileira está ganhando respeito e está ganhando valorização lá fora. Então, é a hora não só da Colorado, como de muitas cervejarias que já têm possibilidades para isso, de olhar mercados externos, assim. Tem a demanda e a gente hoje tem a possibilidade, e vai acontecer. O que você acha de trabalhos de festivais como esse, como a Brasil Brown, que está começando a atrair um público, principalmente esse, o Beer Experience, realmente a experiência com a cerveja, de atrair um público que não está acostumado, que é o público do rock and roll, que às vezes não conhece muito a cerveja especial, atrair. Como que se trabalha esse tipo de público? Eu acho que, do mesmo jeito que a gente teve um boom de cervejarias no Brasil, agora é natural que tenha um boom de eventos cervejeiros. De eventos, estão vendo a possibilidade de... Eu acho importante isso. Eu acho do mesmo jeito que era importante ter muitas cervejas para que o consumidor aprendesse a fazer as escolhas deles,
é importante que tenham eventos, uma maior variedade possíveis, nos maiores formatos possíveis para que o consumidor aprenda a escolher. A gente tem festivais como esse, onde o importante é a variedade musical, que atrai um público que não é o nosso, que já consome a nossa cerveja. Que eles vêm pelo Seu Jorge, eles vêm pelo Matanza e acabam conhecendo o nosso produto. Como você tem outros festivais que têm um foco em cultura cervejeira. O objetivo é educar, é ensinar as pessoas. Eu acho que tem público para todo mundo. É importante que tenham muitos festivais, porque isso vai realmente ajudar a criar essa cultura cervejeira no Brasil. Assim. Olha, vocês estão de muito parabéns. Eu friso novamente que vocês são um exemplo a ser seguido. Eu gostaria muito de convidar você para participar do programa, porque com barulho, com tudo, não dá para a gente conversar direito. No programa a gente teria 1 hora para conversar. Eu gostaria muito da sua presença lá. Ou o Marcelo, ficaria muito honrado com a presença dele. E eu convido vocês. Vem conhecer Colorado. Colorado você encontra com uma certa facilidade grandes pontos de venda, bons supermercados. Vem conhecer. Cerveja de altíssima qualidade e te abre possibilidades, olha, infinitas assim de sabores, aromas, que uma boa cerveja traz. Então vem pra cá, vem Beer Experience, vem conhecer a Colorado e as outras cervejas que estão aqui, escuta boa música e conhecer essa simpatia. Vem aqui. Eu já de cara aceito o convite, vamos só marcar um dia, eu tô lá, contando que eu possa estar bebendo enquanto a gente está conversando. Pode ficar tranquilo, isso é consequência. Obrigado. Foi um prazer. Bom, nós estamos aqui na frente do stand da Havashi, que muita gente já conhece a Havashi pela sua cervejaria maior, que é a Gitz, que é uma cervejaria das mainstreams, é uma das menores, mas com uma proposta muito legal. Vocês foram os primeiros a entrarem no mercado de cervejas especiais de todas as grandes cervejarias. Qual é essa proposta? Como que vocês vão trabalhar isso daqui para frente, com as cervejas especiais mais a Gitz? Bom, nós estamos interessados em atingir o público jovem, o público formador de opinião e estamos estudando muito. Somos uma cervejaria que trabalha com uma cerveja mainstream e nós somos ousados, corajosos, inovadores. Estamos muito felizes por estar pela segunda vez no Beer Experience, apresentando essa nossa proposta. É uma cerveja jovem, mas ao mesmo tempo uma cerveja que abrange aquele público que quer tomar uma cerveja boa, uma cerveja especial. E a nossa proposta é atingir aquelas pessoas, aqueles consumidores que querem partir de uma mainstream, dessas cervejas convencionais, e ir para uma cerveja especial. Por isso nós começamos com o estilo Premium American Lager, uma Premium. Respeitamos a lei da pureza alemã de 1516. A nossa água é uma água puríssima da Serra dos Cristais, que fica em Caieiras, onde é a nossa cervejaria. Temos uma fonte lá em Caieiras e fomos mais ousados. A gente não quer parar por aí, a gente quer ir além. Além dessa Premium American Lager, hoje aqui no evento, nós estamos lançando a Munich Dunkel, que é um outro estilo, e a gente não quer parar por aí. A gente quer fazer escola cervejeira. Vocês já têm mais projetos, mais cervejas para vocês lançarem, além dessas duas? Temos. Nós temos sim o projeto de outros estilos de cerveja. Nós já temos várias receitas de mais cervejas especiais. Tem uma Weiss vindo por aí, eu não sei nem se eu podia já falar isso, mas eu vou falar. Nós temos uma Weiss vindo por aí, uma Pale Ale em breve. É só o começo de uma grande história de cervejas especiais na cervejaria Gitz. Como que vocês vão trabalhar a distribuição? Porque a Gitz não é uma cerveja muito fácil de encontrar, né? Ela é uma cerveja que não é todo mercado que você encontra, não é todo ponto de venda que você encontra. Como que vocês vão trabalhar a distribuição da Havashi? Bom, nós estamos buscando distribuidores, a gente participa dos eventos exatamente para fazer os nossos relacionamentos, os nossos contatos comerciais. Isso deu muito certo ano passado. Além desses distribuidores que a gente está buscando, nós também contratamos uma nova profissional do mercado, contratamos uma Beer Sommelier, que já tem experiência também com venda de cervejas especiais. Quem é? É a Beatriz, é a Bia Breda, conhecida no mercado cervejeiro também. Inclusive ela está aqui no stand com a gente, dando todo o suporte. Além desses distribuidores e as casas específicas deste segmento de cerveja,
nós também estamos buscando os clubes de assinatura. Fizemos uma parceria essa semana, inclusive, com o Marcial Cortez, que é o proprietário do clube de assinaturas chamado Simpósio da Cerveja. A Ravache é a cerveja do mês do Simpósio da Cerveja. E para nós é um orgulho. Ótimo, vocês estão de parabéns. E eu espero poder encontrar a cerveja de vocês assim o mais rápido possível num bar da esquina. Nós também, porque a gente quer introduzir o produto no mercado e a gente quer volume. A gente vai vender e, lógico, além do volume, jamais esquecer da qualidade. É o lema da nossa empresa. Nossa empresa existe há 62 anos e para o presidente, para o nosso diretor, é um orgulho. Somos uma empresa familiar. Estar onde nós estamos hoje é motivo de muito trabalho. Vocês estão de parabéns, estão realmente de parabéns. Obrigada. Bom, gente, eu convido vocês para vir aqui até o Beer Experience e conhecer a Ravache, né? Essas duas cervejas sensacionais que eu vou experimentar já já, me aguardem. Bom, outro grande lançamento aqui do Beer Lovers é a Dama, que está trazendo... Olha, gente, falar da cervejaria Dama é chover no molhado, porque eu vou ficar elogiando, e quem já conhece cerveja, conhece a Dama. Sabe que é uma cerveja de altíssima qualidade e eles estão com um lançamento aqui. Eu vou conversar com o Renato para ele falar desse lançamento pra gente e convidar vocês para vir aqui tomar uma excelente cerveja. Renato, fala um pouquinho da cervejaria e um pouquinho desse lançamento que você está trazendo aqui para o Beer Experience. Legal, prazer. Na verdade, a cervejaria está com 5 cervejas em linha, né? Até poderia falar um pouquinho de todas elas, mas hoje eu queria dar atenção, na verdade, para o projeto Single Hop, que é o projeto de lançamento que a gente trouxe aqui para o Beer Experience. São 4 IPAs, 4 India Pale Ale, todas elas com a mesma base de malte, mas com lúpulos diferentes, cada uma um único tipo de lúpulo. Por isso que o projeto se chama Single Hop. Então são 2 lúpulos americanos, um australiano e um lúpulo neozelandês. Então, o deles é a Motueka, né? Sim, é o Motueka neozelandês, o Topaz australiano, o Átano e HBC é o americano, são os lúpulos americanos. E é um projeto assim, são lúpulos que a gente não consegue encontrar a todo momento no Brasil, infelizmente. Então a gente utilizou dessa escassez de lúpulo para produzir alguma coisa inédita, uma edição limitada, e isso tem dado assim um retorno, até pela qualidade que a gente conseguiu alcançar com esses lúpulos aí. Você pode descrever um pouquinho a característica de cada cerveja, que cada lúpulo traz de característica para cada uma dessas cervejas? Claro, na verdade assim, todos eles têm o mesmo, são 60 IBUs, que significa a mesma quantidade de amargor, mas as características são diferentes, então as intensidades também. E o HBC, que é o lúpulo americano, a gente notou que ele é um lúpulo, tem características cítricas, mas é um lúpulo um pouco mais neutro, uma cerveja com alta drinkability, para beber bem refrescante. Depois, na sequência, a gente indicaria a Atonum para tomar, que ela tem características um pouco mais intensas, mas lembra um finalzinho de melão, tem um certo adocicado, é bem bacana. Motueka, bem cítrica, lembrando até um pouco raspa de limão. E Topaz, que assim, está bem em evidência, é uma fruta que aqui chama lixia, para quem já experimentou, tem essa característica. Bem legal o projeto. E além dessa cerveja que você falou que são sazonais, né? Ela não vai ser uma cerveja de linha. O que você trouxe para cá hoje? A gente trouxe todas elas em chopp, trouxemos a Imperial Pilsen, que é uma cerveja também que foi muito bem aceita na Brasil Brau, que a gente levou. A gente trouxe aqui para o pessoal poder provar novamente. E assim, ficamos sabendo hoje, uma notícia assim inédita, 2 horas da tarde, não deu nem para trazer nenhuma divulgação sobre isso. Ganhamos 2 medalhas na World Beer Awards nos Estados Unidos. Uma medalha de prata com a Stout e a medalha de bronze com a Weiss. A Weiss que já tinha ganhado medalha de bronze na Austrália. Então, a gente está bem feliz pelos resultados e pelas novidades que a gente tem lançado aí.
Vocês estão de muito parabéns, assim. A cerveja de vocês, foi o que eu falei no começo da minha introdução. A cerveja de vocês, se começar a falar, a gente vai ficar rasgando adjetivos de qualidade, que realmente vocês têm um trabalho sensacional. E eu até convido vocês que estão assistindo a gente, vem conhecer a Dama. Você não vai se arrepender. É uma experiência gustativa sensacional. Cada cerveja deles é um... Nossa, vem aqui, vem conhecer. Né? Aproveita, vem aqui, conhece o pessoal, vem tomar uma cerveja, vem curtir um rock and roll, que com cerveja sempre fica muito melhor. Gente, a gente volta daqui a pouquinho. Olá, povo do Beer Lovers! A gente está aqui no Beer Experience para conhecer a cerveja com a maior quantidade de BUs da história. A gente está com o criador da Invicta, que trouxe a cerveja com a quantidade maior de BUs. Assim. É um amargor tão acentuado que extrapola até a escala. Vou conversar com você a respeito disso. Como é que foi esse projeto de criar cerveja com essa quantidade imensa de BUs? Cara, a gente já tinha uma Imperial India Pale Ale com 8% de álcool e 115 de BU. Aí 2, 3 meses atrás eu tomei a Mikkeller 1000 BU, a Pale Ale e a India Pale Ale. E a cervejaria estava perto de completar 2 anos. Aí a equipe da Invicta, todos nós unidos, resolvemos, pô, vamos fazer algo parecido, legal, para chamar a atenção do mercado de cerveja brasileiro. E daí surgiu a ideia da MBU. Então a gente colocou uma pancada de lúpulo, um dry hopping com muito lúpulo, e a cerveja está aqui. Tá bacana, bem amarga. E você pode dizer que lúpulo que você usou ou é segredo? Não, na Invicta não tem segredo. Eu usei o lúpulo Magnum, Nugget, usei o Cascade e o 5E. Muito 5E no dry hopping. Eu queria que você contasse um pouquinho da história da Invicta. Contasse pra gente, porque a gente sabe que a microcervejaria passa por vários problemas, e que você contasse um pouco da sua história. A história da Invicta, óbvio, está atrelada à minha história. Eu comecei em cervejaria artesanal em 1998, na Cervejaria Colorado. Fiquei na Colorado até 2009. Fui para a Skin Cariol, lá fiz alguns projetos bacanas, e nesse meio tempo surgiu o projeto Invicta. Eu e meu sócio Ismael Silva escolhemos Ribeirão Preto, porque Ribeirão Preto é um berço riquíssimo de belas cervejas, tem nome nacional e internacionalmente. E aí criamos a Invicta e já estamos com 2 anos no mercado. E eu queria que você convidasse as pessoas para vir até o Beer Experience e experimentar a sua cerveja. Puxa, pessoal, não percam a oportunidade. Invicta 1000 IBU, pouquíssimas unidades, não vai durar até o final, então venham para cá. É isso aí, rock and roll e cerveja de altíssima qualidade. É o que você vai ver aqui no Beer Experience. Valeu, César. Bom, para você que está achando que a gente vem aqui só para beber, eu descobri uma cervejaria artesanal que faz cerveja sem álcool. É, isso mesmo, cerveja sem álcool. Que é um processo extremamente complicado de fazer, difícil. E a gente vai conversar a respeito disso. A respeito desse processo e das outras cervejas que eles fazem. Como que foi fazer cerveja sem álcool? Porque é um processo bem complicado. Ela é bem mais difícil de fazer do que uma cerveja com álcool, com certeza, né? A nossa tem 0,5, mas numa próxima produção ela vai vir com 0% de álcool. 0%? 0%? Sem álcool. 100% malte sem álcool. E ela consegue manter o sabor? Puro malte, é uma cerveja, sou suspeita, tem que experimentar mas ela entrou muito bem no mercado, muito bem, ela tem gosto de cerveja. Isso é uma coisa que eu quero experimentar. Mas eu queria que você contasse um pouco da história da cervejaria, como começou e até como que vocês chegaram nessa ideia da cerveja sem álcool. A nossa cerveja é de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. A cerveja Província é uma marca própria. Ela tem 3 anos mais ou menos no mercado e foi desenvolvendo conforme a necessidade que a gente achou de ser inédita em algumas coisas, né? Nós já temos alguns prêmios, como a melhor Pilsen, como a melhor sem álcool do Brasil, e assim a gente vai desenvolvendo. Vocês estão há 3 anos no mercado e já estão com prêmios e com uma cerveja sem álcool, que é uma coisa bem complicada de fazer. 5 cervejas, 3 já são premiadas. Como que é? Eu sei que o mercado de consumo de cerveja no sul do país é muito grande, muito maior do que aqui.
lá eles têm mais hábito de consumir cervejas especiais. Como que vocês estão pensando em trazer esse negócio, expandir para São Paulo, de Rio e subir? A gente acredita muito nesse tipo de evento, que a gente gera experiência com a marca, a gente frente a frente com o consumidor, e isso vai conquistando. Já é a segunda vez que a gente vem para São Paulo e assim que a gente vai fazendo. Daqui a pouco o próprio consumidor começa a gerar pedido, né? O que nos impede oficialmente de estar aqui é a distribuição. A questão da distribuição, que a gente já tem algumas possibilidades, mas ainda não temos um distribuidor aqui em São Paulo. Já temos em Minas, já temos no Espírito Santo, mas não temos em São Paulo nem no Rio ainda. Tudo em vias de termos, né? Eu espero que vocês consigam isso muito em breve, porque realmente a gente carece de boas cervejas aqui, né? E quanto mais, melhor, né? Que bom, muito obrigado. Bom, eu convido vocês a vir conhecer. Para você que não bebe, queria só ver o show, o que eu vou fazer onde eu não tomo cerveja? Você tem uma cerveja para tomar, tem uma cerveja sem álcool aqui, onde você vai ter a mesma sensação de quem está bebendo uma boa cerveja com álcool. Vem para cá, vem conhecer. Acompanha a gente. Bom, aqui no Beer Experience, lógico que a gente só ia encontrar gente sensacional. Acabei de encontrar o Maurício, que é o criador de praticamente todas essas cervejas de banda que a gente está vendo aqui. Matanza, Velhas Virgens, Velhas não. Bom, lógico que aqui no Beer Experience a gente ia encontrar todo mundo ligado à cerveja e a rock and roll. Eu tô com o Maurício, que é o criador de várias cervejas de bandas, entre elas a cerveja de Sepultura, que foi a primeira que você fez, né? Depois Matanza e... Raimundos, depois Matanza. Isso. O que mais? Agora nós estamos lançando aqui hoje João Gordo, Corsos e Claustrofobia. Só banda porrada. E tem o Angra também, né, meu? A gente fez um Angra com a... E estamos lançando aí, né? Como que vocês pensou a receita de cada banda? Você pensou no som da banda para criar uma coisa mais pesada, mais leve? Não, isso foi feito junto com a banda, né? O estilo preferido de cerveja de cada um e junto com a cervejaria nós criamos as cervejas. Você criou as receitas ou você... Isso foi direto com a cervejaria. As bandas escolheram o estilo, vamos fazer esse estilo, vamos, e aí foi. Meu, rock and roll e cerveja, tudo a ver. Tudo a ver. Como que foi trabalhar com as bandas misturando duas coisas sensacionais que é cerveja e rock and roll? Cara, é amor, né, meu? É amor. Aliás, sou fã de todas essas bandas, né, meu? E acabou unindo com cerveja, foi amor à primeira vista, né? Com certeza. E eu queria que você convidasse as pessoas para vir aqui, ouvir rock and roll, escutar boa música e tomar excelente cerveja. É isso aí. Galera, Beer Experience, vamos vir. Tudo de bom aqui, bandas tocando ao vivo, vamos prestigiar as nossas cervejas, as nossas cervejarias e principalmente as nossas bandas. Perfeito. Gente, vem pra cá, rock and roll e cerveja, tudo a ver.